Nesses dias nós temos andado pelo Nordeste e tivemos a oportunidade de, na quinta-feira, mudar um pouco a nossa agenda, ou melhor, tivemos a oportunidade de ter a nossa agenda mudada por Deus. E na nossa agenda nós deveríamos ir para um lugar, mas Deus nos enviou para outro. E fomos parar em Juazeiro do Norte, e dali seguimos por uma cidade que nós batizamos com o nome de Yeshua. O nome dela no mapa é Exu, e nós entendemos que, na verdade, o nome vai ser mudado no decorrer dos tempos para Yeshua. Mas nessa nossa caminhada pelo Nordeste, nós percebemos um pouco da característica cultural dessa região tão preciosa do Brasil. Enquanto andávamos de carro pelas estradas, e não foi só dessa vez que percebemos isso, mas das outras vezes em que passamos por aqui, pelo interior do Nordeste, nós percebemos que em muitas cidades, logo na entrada, existem estátuas e imagens de Padre Cícero ou de Aparecida, e por aí vai. Em praticamente todas as cidades do sertão, essas imagens são vistas. E quando íamos fazer visitas nas casas, e fizemos isso numa comunidade chamada Viradão, nós fomos visitar, eu e a Ana fomos às casas das pessoas, convidando-as para o culto que haveria às 16h, na quinta-feira agora. E nas casas havia retratos e quadros do coração de Jesus e de Padre Cícero também. E essa é uma característica do Nordeste, ou do sertão. Uma religiosidade muito forte, muito intensa no coração das pessoas. Enquanto eu caminhava por esses lugares, Deus me lembrou de uma viagem que o apóstolo Paulo fez a uma região muito parecida com o Nordeste. Paulo chegou numa cidade, e essa cidade, e não somente a cidade, mas a região para onde o apóstolo Paulo foi, era uma região com muita religiosidade e muita idolatria. Havia nessa cidade, que era a cidade de Éfeso, um templo enorme que era dedicado à deusa Diana dos Efésios, ou Artemis dos Efésios. Era um templo enorme que era conhecido de praticamente todas as pessoas do Império Romano. Uma cidade com uma religiosidade intensa e uma idolatria tremenda. E não havia somente idolatria na cidade de Éfeso, mas a feitiçaria corria nas escondidas, no escuro das casas daquela cidade, da região da Ásia Menor. Havia um paralelo e um vínculo entre a idolatria em Éfeso e também a feitiçaria na cidade. A feitiçaria e a idolatria corriam em paralelo. E nessa cidade de Éfeso também, muito do comércio era feito a partir da venda de pequenos nichos da deusa Diana. Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus.
E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga, e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Pai, tua palavra está aberta diante de nós, mas oramos, Deus, pedindo-te, abra também os nossos ouvidos e o nosso coração para recebermos a tua palavra nessa noite. Dá-nos entendimento, aplica a nós, ó Deus, em nome de Jesus. E que a transformação que o Senhor quer efetuar em nossas vidas aconteça para a glória do teu nome. E a transformação que o Senhor quer realizar no sertão do Nordeste, através das nossas vidas, no nome de Jesus, realiza, Pai, para a glória do teu nome. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse é o relato da transformação de Éfeso. Uma cidade muito parecida com o Nordeste. Uma região muito parecida com o sertão. Era uma religião onde havia idolatria, onde havia feitiçaria, onde muito do comércio acontecia por meio da venda de imagens, por meio da superstição do povo. E então Deus manda Paulo ir até Éfeso e a cidade é transformada. E se Éfeso foi transformado, o sertão também pode ser transformado, porque Deus é o mesmo. Mas como é que veremos o sertão transformado? E o sertão está aqui pertinho de nós. Eu falo isso assim com propriedade. Eu tenho no meu sangue paraibano. O meu avô nasceu em Mataraca, perto de Mamanguape. Então eu tenho sangue paraibano nas minhas veias. Está lá o seu João Batista de Carvalho. Até hoje, em diversos lugares do sertão, aquelas pessoas que vão falar de Jesus de Nazaré são apedrejadas, são ignoradas, são cuspidas, são rejeitadas, são resistidas. Ainda é uma fronteira que precisa ser ultrapassada por nós, crentes no Senhor Jesus. E até hoje percebemos que o propósito por causa do qual o Tu Reinas foi gravado, ele foi gravado no sertão. A razão por que gravamos o Tu Reinas no sertão foi uma só. Igreja, acorde para o Nordeste. Igreja brasileira, entenda a sua missão. Graças a Deus, nas capitais a igreja tem crescido. Bendito seja o nome do Senhor.
mas tem crescido para que seja base, para que esses outros lugares sejam alcançados, tendo uma base forte, uma estrutura forte na capital, mas que olha para além das fronteiras. E o Turreiras foi gravado com essa missão, para trazer esse despertamento, para dizer para todos, não somente do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, existem áreas do Brasil onde o Evangelho não chegou. São 10.000 povoados aqui no sertão, sem nenhuma presença evangélica. Por quê? Porque ainda é um lugar difícil, que resiste, que se fecha. E essa é uma das razões porque pedimos essa oportunidade de estar aqui. Para darmos prosseguimento à missão que Deus nos trouxe, quer dizer, meu irmão, é difícil, é verdade, mas é necessário. A Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, disse que ele era devedor. Meus irmãos, nós somos devedores. Dos judeus, dos gregos, dos bárbaros, dos citas, nós somos devedores. Estamos em dívida, porque nós ouvimos o Evangelho, recebemos o Evangelho e sabemos que o nosso vizinho ainda permanece preso. Quantas meninas sofrendo abusos ali no sertão, famílias destruídas, gente caída no chão, aprisionada no álcool, a seca destruindo a terra, um lugar que ainda resiste o Evangelho. Meus irmãos, é nosso chamado, é nossa responsabilidade, é nosso privilégio pisar os pés ali, encontrar as pessoas que estão abertas e perseverar em meio às dificuldades, não retroceder, mas continuar avançando até que a luz brilhe no meio das trevas. Foi o que Paulo fez, ele perseverou, ele não desistiu, ele continuou ali em Éfeso, ainda que as pessoas virassem as costas para ele não virou as costas para as pessoas, ainda que as pessoas o resistissem, ele permaneceu firme, ainda que falassem mal dele, ele continuou falando bem, anunciando a esperança, porque ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e se aquelas pessoas não ouvissem o Evangelho, elas permaneceriam perdidas. Da mesma maneira, se o sertanejo não ouvir o Evangelho, não importa quão hospitaleiro ele seja, não importa quão bom ele pareça ser, ele permanecerá perdido. Não existe salvação em nenhum outro nome, senão em Jesus, no nome de Jesus. E se eles não conhecem Jesus, como poderão ser salvos? Haverá resistências, pessoas que virarão as costas, pessoas que resistirão, que falarão mal, que jogarão pedras, e um cansaço no nosso corpo, e um acomodamento no nosso coração, e uma preguiça terrível, e um desânimo que nos faz permanecer com os pés paralisados, como que se estivessem petrificados. Mas precisamos vencer e ir no nome de Jesus. Haverá resistências, mas a transformação de uma cidade, de uma região, acontece quando a gente vai, quando a gente encontra aquelas pessoas que já foram preparadas por Deus e quando a gente persevera, quando a gente não desiste, quando a gente finca o pé no chão entendendo, Deus me mandou e eu vou permanecer aqui. E por fim, a transformação acontece quando existe saturação na pregação do Evangelho. Saturação, quando o Evangelho é pregado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 197 vezes, 325 vezes, 500 vezes. Eu já preguei para essa pessoa 27 vezes, mas vou pregar a 28ª vez. Diz o texto que Paulo permaneceu na escola de Tirano, ensinando diariamente, todos os dias. Paulo estava ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho na escola de Tirano. Por 2 anos, todos os dias. Por 2 anos, todos os dias. 365 dias no ano, 2 anos. Por 730 dias, Paulo esteve lá pregando, anunciando o Evangelho.
Não é só uma vez que chegarmos, é duas, é três, até que vejamos o lugar sendo transformado. É distribuindo os folhetos, é cantando as canções, é realizando cultos nas casas, nas praças, visitando lugar por lugar, lugarejo por lugarejo, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, até que o lugar esteja saturado do Evangelho, até que todos já tenham ouvido o Evangelho muitas vezes. Como que se estivéssemos bombardeando os céus e o coração das pessoas com a mensagem da salvação. Não basta uma ida, não basta uma visita, são necessárias várias. Foi o que Paulo fez. E o resultado foi que Deus começou a realizar milagres extraordinários naquele lugar. O resultado foi que aqueles oprimidos pelo diabo foram libertos no nome de Jesus. O resultado foi que o engano que estava aprisionando pessoas como os filhos do sacerdote Seva, o engano foi desmascarado e as pessoas reconheceram. Eles estavam dizendo que estavam falando a verdade, mas estavam falando a mentira. O engano foi desmascarado. O resultado disso foi que aquelas pessoas que estavam praticando ocultismo se arrependeram e se voltaram para Deus. O resultado foi que essas pessoas foram para a praça pública dizer: estávamos enganados e presos no ocultismo, mas Deus nos libertou. O resultado foi que o comércio da cidade foi mudado e as pessoas não mais queriam comprar os nichos da deusa Diana, porque entenderam que não são deuses aqueles feitos por mãos humanas. O resultado foi um dos maiores avivamentos já registrados no Novo Testamento. E que isso aconteça no sertão, e que isso aconteça não somente na Paraíba, mas no Ceará, no Maranhão, no Piauí, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Brasil. O Deus que operou essa mudança em Éfeso e na Ásia Menor permanece o mesmo. Ele só está procurando aqueles que se dispõem a ir. Aqueles que se dispõem a encontrar as pessoas daquele lugar cujos corações estão abertos. Aqueles que se dispõem a não desistir e a pregar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes o Evangelho, até que haja mudança. Deus está procurando por você. Por você. Por você. Ainda que tivéssemos encontrado tanta resistência em relação ao Tu reinas, nós não desistimos. Porque nós não podemos desistir do sertão. E na noite desse dia, eu venho fazer um apelo aos meus irmãos e às minhas irmãs. Um apelo pelo nosso sertão. Um apelo para que haja mudança. Um apelo para que você vá e persevere, até que você veja a chuva regando a terra, a semente brotando no chão, a prosperidade invadindo o sertão, as famílias sendo restauradas, as crianças frequentando a escola, e chegando cada vez mais longe, porque tem uma alimentação equilibrada. E em cada rua, em cada esquina, casas, onde não o nome de Padre Cícero é levantado, o nome de Aparecida é levantado, mas o nome de Jesus é glorificado e exaltado. Venho fazer esse apelo. Precisamos olhar
para o nosso quintal. Precisamos. Tem gente que está lá agora só orando e pedindo: Deus, o Senhor existe. Quero convidá-lo a fechar os olhos. E a fazer aí no seu lugar uma oração silenciosa. Dispondo-se. Disponha-se. Disponha-se. Sim, Senhor. Levanta as pessoas aqui para irem para perseverarem, para fincarem os pés numa dessas cidades do sertão, para pregarem o Evangelho uma vez e outra vez e outra vez e outra vez e outra vez, para que possam ver o deserto sendo transformado em jardim, o jardim sendo transformado em pomar, rios, fontes, vida. Senhor, queremos ver os milagres. Queremos ver os milagres na nossa terra. E o Senhor só demanda de nós e só pede de nós obediência, só pede de nós a disposição para ir e permanecer e pregar. Oh Deus, levanta pessoas aqui, não somente na PIB, não somente em João Pessoa, não somente na Paraíba, mas em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Levanta as pessoas, levanta, Deus, gente que se disponha e diga: eu não vou desistir, eu não vou me acomodar, até que o Senhor venha sobre essa cidade, até que o Nordeste não seja a região do Brasil com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, até que o Nordeste se levante como modelo de desenvolvimento para o Brasil e para as nações da terra, até que o sertão seja citado nas Nações Unidas como lugar onde a transformação aconteceu rapidamente em pouco tempo, até que as pessoas do mundo comecem a vir para o sertão, não mais para evangelizarem o sertão, ou para abrir empresas no sertão, mas para verem aquilo que o Senhor fez, a fim de levarem para os seus países e testemunharem em outros lugares o milagre do Senhor no sertão do Nordeste. Levanta pessoas, ó Deus, como o Senhor levantou Paulo há tantos anos atrás. Levanta pessoas, ó Deus, que se disponham a ir ao sertão, assim como o Senhor levantou Paulo, que se dispor a ir para a Ásia Menor e permanecer ali até que o avivamento viesse. Levanta aqui, Senhor, levanta. Aqueça os corações, ó Senhor, aqueça os corações. Para que vejamos o rio do Senhor correndo no sertão,
trazendo vida, trazendo esperança, trazendo uma nova história. Em nome de Jesus.